Salut Mansa! Eu sou Raul Wilson, artista multimídia e poeta brasileiro. E nesse ano eu tenho a imensa felicidade de ter criado a bandeira Reutopia, constelação em Patué, comissionado pela Mansa especialmente para a temporada França-Brasil. O meu trabalho no ateliê, ele é quase como um trabalho de um cartório. Então eu crio documentos fictícios utilizando plataformas diversas, desde a máquina de escrever, o documento de identidade, a marca dos nossos dedos, que é o datilograma. Então, quando eu estou escrevendo sobre o futuro, eu de fato uso a máquina de escrever para criar esses trabalhos. Quando eu estou olhando para o passado e questionando projetos de apagamento, eu utilizo o suporte da borracha, que é outro trabalho importante chamado Anistia da Memória. Então, as bandeiras, os documentos, são coisas que estão no nosso cotidiano o tempo todo, que também servem como mecanismo simbólico na minha pesquisa para ativar, de fato, essa disputa, né? Que imaginários nós estamos construindo. A bandeira Reutopia, Constelação em Patué, ela parte inicialmente de duas frases que dão um direcionamento para esse trabalho. Primeiro, periferia no centro, e depois a frase Je suis moi-même le soleil. São pontos iniciais. Então, partindo dessa ideia de Reutopia, a gente começou a pensar como evidenciar essa ideia de um sol que não nasce no centro, ele nasce nas bordas. Então o sol também é muito simbólico dentro desse trabalho, um sol que nasce na borda da bandeira. As estrelas possuem também um simbolismo muito rico. Eu coloquei para cada país da África uma estrela e uma estrela em referência ao Brasil, criando essa constelação imaginária chamada Patué, que é também uma constelação em movimento, que evidencia a relação de todos esses países e dessas histórias entrelaçadas. E Patué é esse pássaro que faz o seu voo infinito, levando consigo o sol, como se ele fosse também o próprio sol, que é o que nós somos também, né? Representando de fato isso, o sol que cada um leva consigo. Então a bandeira, ela se utiliza dessa característica visual da bandeira do Brasil, então as cores, as formas, mas ela propõe um outro lugar, né? uma reimaginação desse lugar simbólico, conectando todos esses países e levando essa mensagem. O meu processo criativo para a finalização e elaboração desse trabalho possui diversas camadas. O texto, inicialmente, ele é a alma de toda a pesquisa, e a partir disso eu comecei a buscar referências visuais, olhando para o que eu via na minha infância, porque a gente vê no Brasil, no território, como os próprios adinkras. E outro pilar importante é a própria ideia de reutopia, que possui como base as filosofias Tecoporã e Ubuntu. Então, partindo disso, eu comecei a juntar essas referências. A própria mão de Fátima, que também é muito comum de ver pelas ruas de Paris, os símbolos adinkras, o símbolo do sol, que é usado em diversas bandeiras pelo mundo. Então, tendo essas ideias visuais, eu comecei a prática. E, nesse momento, a colagem ela é fundamental para a minha pesquisa, porque eu consigo inventar formas, colar, juntar, testar cores, e depois eu começo a fazer estudos digitais para tentar entender as possibilidades de cores, de formas, e depois de muito tempo de trabalho, de fato, a bandeira finalizada, bordada sobre o cetim, que é o trabalho final. Dentre os símbolos que foram criados dentro da bandeira, existe um específico que eu acho que merece um destaque, que é o próprio pássaro. Inicialmente, você pode pensar que é um pássaro voando, levando consigo o sol, mas existe dentro dele alguns símbolos que propositalmente o forjaram. Eu quis criar a forma desse pássaro baseado nos movimentos dos adinkras e na cauda do pássaro o formato da mão, como se essa cauda levasse esse simbolismo consigo. Outro símbolo também fácil de ser notado é a frase reutopia. Aqui ela ganha uma cor diferente do trabalho original, e ela está em movimento com o sol. Então eu tenho na extremidade o sol que nasce na margem, o pássaro que leva consigo esse sol e a reutopia, como se fosse o lema desses encontros. Além disso, no centro, o globo preto com tantas estrelas levam a gente para essa constelação, que é uma constelação rica em movimento de todas essas culturas marginais e periféricas que resistem. Falar de tantas culturas, de tantas histórias cruzadas, é muito enriquecedor porque, na medida que a gente enxerga o outro, a gente consegue perceber as próprias lutas, as lutas do meu país, que se conectam com tantas outras lutas. Então, acho que é isso, uma forma de se enxergar no outro, porque eu sou porque o outro é, de alguma forma.
Eu acho que a arte pode ser uma ferramenta muito importante entre nações diferentes que buscam, de fato, escrever uma história mais justa para grupos que sempre foram invisibilizados, marginalizados. Então, a arte como esse lugar de reivindicação, mas também de construção de futuros. Ao descobrir minha bandeira, eu quero que o público, de fato, leve essa ideia de reutopia para dentro de si e crie, a partir disso, a sua própria ideia de reutopia. A minha reutopia pode ser diferente da sua. Todos nós podemos construir a sua própria ideia de utopia. Os meus próximos passos na arte agora são o seguinte: eu me preparo para a minha próxima exposição individual e também estudo e me organizo para a concepção de um documentário que investiga a história da colonização do centro do Brasil, que é a região que eu nasci e cresci, relacionando isso com os traumas e fraturas da minha história familiar. E o meu trabalho continua no ateliê, sempre buscando falar de coisas que eu considero importante, levando a minha arte para todos os lugares e, de fato, tocando a vida das pessoas com essas reutopias que eu proponho.